Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Meditando aqui, orando ao Senhor, falando com Deus. Deus falou algo forte ao meu coração, porque às vezes a gente se sente um pouco decepcionado com a reação de algumas pessoas quando elas são confrontadas pela palavra de Deus. Mas eu quero tornar a afirmar aqui para vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus, ela é soberana no coração daqueles que temem ao Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho daqueles que confiam e buscam com sinceridade na presença de Deus. Quem despreza a palavra, querido, despreza o próprio Deus. O Evangelho de João vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então quem despreza a palavra, despreza o próprio Deus. Ainda no capítulo 15 do Evangelho de João ainda, vai falar a respeito disso. Os que amam o Senhor são os que guardam a sua palavra, irmãos. São aqueles que procuram viver a sua palavra. E, como eu disse, torno a dizer, vou repetir isso quantas vezes for necessárias, porque para se pregar qualquer evangelho é simples, não se paga preço, mas para se pregar o evangelho de conversão, o evangelho que confronta, o evangelho que traz a luz para a vida daqueles que estão andando em trevas, que muitas das vezes podem estar de corpo presente dentro da igreja, mas não estão andando na luz. Isso não significa nada, irmãos. Isso não significa nada. Então a palavra de Deus, ela sempre vai confrontar a vontade do homem. Mas o homem precisa entender que para se fazer a vontade de Deus, precisa-se abrir mão. Precisa-se abrir mão. E como eu disse no domingo, torno a repetir, hoje nós vivemos dentro de uma igreja emocionada e não uma igreja convertida. Hoje se tem mais emoção do que conversão. Por isso que as coisas estão trilhando pelo caminho que estão trilhando. Sincretismo religioso hoje impera dentro de muitos lugares que já perderam a essência do verdadeiro, do genuíno evangelho. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, porque vai entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela é apta, ela é aprovada para discernir pensamentos e intenção do coração. Então não tem nada mais poderoso do que a palavra de Deus para nós, para a igreja do Senhor. E torno a dizer, com o sincretismo que hoje tem invadido os templos, as igrejas aí, a maioria dos líderes hoje, deixa aqui uma palavra de denúncia, não tenho medo disso não, estão cometendo o pecado de Arão. Sabe qual é o pecado de Arão? Fazer a vontade do povo. Agradam mais ao povo do que cumprem a vontade de Deus, do que obedecem à vontade de Deus. Deus é santo, o nosso Deus é um ser santo, é um ser supremo, e a vontade de Deus tem que ser soberana sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, para nós, pastores, líderes, para líderes de verdade, porque a pessoa que é chamada, irmãos, ela paga um preço por falar a verdade, por viver a verdade do genuíno evangelho. Agora, quer agradar os homens? Continua dando esse evangelho barato aí, que agrada o coração do povo, emociona as pessoas, mas não convertem as pessoas. O evangelho vai sempre nos confrontar, entenda isso. Deus é um ser santo, e ele continua santo, ele permanece santo, ele vai ser santo para todo sempre. Ele diz que a sua igreja precisa ser santa, e santidade está ligado à renúncia, a negar-se a si mesmo, e oferecer para Deus aquilo que não nos custe nada. É muito fácil. Isso não é renúncia, irmãos. Isso não é viver para Deus. Então entenda isso de uma vez por todas. Viva o genuíno evangelho, faça a sua parte, viva uma vida de oração, busca o Senhor na sua palavra, vai jejuar, vai falar com o Senhor. Viu, amados? Porque hoje a facilidade está muito grande, porque apertada é a porta, ainda é apertada, estreito é o caminho, ainda é estreito, e larga é a porta e larga é o caminho que conduz à perdição eterna, e muitos são os que entram por ela. Então tenham cuidado,
tenham cuidado. Examine as Escrituras. Cuides ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam, diz o Senhor Jesus. Então não abra mão da palavra de Deus. O Evangelho confronta, mas o Evangelho liberta. O Evangelho confronta, mas o Evangelho consola. O Evangelho confronta, mas o Evangelho sempre vai edificar. Então tenha uma vida edificada sobre a palavra de Deus. Fazendo assim, você vai ser bem sucedido na sua vida espiritual. E não esqueça que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele vai buscar uma igreja santa, uma igreja que está dentro da igreja. Deus abençoe. Um forte abraço.